Oi, tudo bom? Então, na aula de hoje eu vou entrar num assunto bem bacana dessa disciplina chamada softwares educativos. O que vem a ser isso? O que são os softwares educativos, né? E eu sou Angélica Félix de Castro. Bom, software educativo é todo programa que eu utilize uma metodologia que eu contextualize no processo de ensino e aprendizagem. O processo de ensino e aprendizagem pode ser considerado educacional, ou seja, todo programa que tenha como objetivo ensinar alguma coisa ou fazer com que você aprenda alguma coisa, ele é considerado um software, um programa educacional, certo? Então, na escola, por exemplo, o que vem a ser um software educativo? São softwares, né, que são processos que são imprescindíveis para o uso de informática na escola. Vocês sabem que antigamente só existia mesmo o professor, o quadro, o giz, o aluno não tinha essa informação, não tinha essa tecnologia, não tinha essa informatização que nós temos hoje. Hoje, com a vida que nós temos, é muito difícil chegar numa escola e uma escola, por mais simples que seja, tá? O quadro, às vezes, pode ser um pouquinho melhor, né? Uma secretaria já tem um computador, né? Já tem algo informatizado. E se for até uma escola que consiga investir mais nesse tipo de assunto, de aspecto, já é possível, sim, eu ter laboratórios, né? Onde eu tenho o professor, tenho os alunos e computadores ali para poder auxiliar os alunos em alguma coisa. Seja numa aula de informática básica mesmo, né? Seja numa aula para aprender a mexer na internet, não sei. Então, assim, nós sabemos que hoje as escolas têm bem mais preparo comparadas com as escolas de antigamente. Inclusive, a computação está bem presente nos dias de hoje, também no ambiente escolar, né? Então, o que acontece? O professor continua sendo o papel principal, certo? Mas ele tem um mediador, que aí é o software educacional, que vai ajudar no processo de aprendizagem do aluno. Então, esse software educacional fica entre o professor e o aluno, que vai auxiliar o aluno a aprender algo que lhe interessa. Por exemplo, se eu desenvolver um software educacional na área de biologia, então aquilo ali vai ajudar o professor a ensinar conceitos de biologia para o aluno, que talvez só com os livros eu não conseguisse. Então, o software educativo auxilia nesse processo, tá? Então, é o mediador que enriquece as aulas, tá? Então, o software educacional, ele favorece os processos de ensino e aprendizagem e sua característica principal é de caráter didático, lógico. Então, se eu estou disposta a desenvolver um software educativo, né? Então, a minha ideia, meu objetivo final é que alguém, ao usar aquele meu software, aprenda alguma coisa. Se eu fazer um software educativo para ensinar biologia, ou ensinar química, ou ensinar conceito de computação, né? Então, tem um caráter didático realmente. Quais são as características dos softwares educacionais? Logicamente, são elaborados com finalidades didáticas, tá? Utilizam o computador como realizador de tarefas. A maioria dos softwares educacionais são interativos. Quanto mais o aluno conseguir interagir com o software, melhor para ele, maior é o aprendizado. Se adaptam ao ritmo de qualquer estudante, são fáceis de usar, obviamente, né? O professor precisa escolher os recursos disponíveis dos programas escolhidos para suas atividades de ensino. Somente assim, ele estará apto a realizar uma aula dinâmica, criativa e segura, né? Então, assim, lá no Moodle eu coloquei vários softwares educacionais que existem gratuitos, né? E o professor ele deve escolher qual desse software educacional vai ser melhor para ele ensinar algum conceito que ele precisa. Então, ele também tem que conhecer um pouco do software que ele vai adotar com os alunos dele, tá? Então, isso também cabe ao professor escolher qual o melhor software educacional, qual o melhor software educativo para poder trabalhar com o aluno dele. O software deve possuir uma concepção socio-psicopedagógica clara e bem fundamentada, seja tecnicamente bem elaborado, né? Aqui é mais ou menos a classificação do software e a atuação no processo de aprendizagem. Então, percebam que a aprendizagem está aqui no começo, no meio, tá? E aqui existem muitas etapas que eu preciso percorrer para poder garantir a aprendizagem, né? Tem a programação pedagógica, existem aplicativos que me auxiliem nisso, existe software de simulação, sistemas tutoriais, jogos de multimídia, exercício de prática, redes de comunicação e internet. Então, isso aqui eu vou abordar na próxima aula, tá? Então, mas são softwares que são específicos para auxiliar bastante o sistema educacional. Por exemplo, eu posso fazer um jogo multimídia específico para o sistema educacional. Posso fazer uma simulação de química específica para algo que eu preciso. Então, esses aqui são os tipos de software educacionais, vou falar daqui a pouquinho na próxima aula, que podem trabalhar como software educativo, tá?
Então, eu tenho uma etapa de construtivismo, a mudança do perfil do professor. Esse professor, ele não pode ser aquele que bate o pé e vai dizer que não usa computador na sala dele, ele tem que ter uma mente aberta, tá? Aquele professor, se disser assim, ai não, eu só quero se for o pincel, o quadro, o caderno, não tem mais como. O professor, ele tem que se adaptar ao novo mundo. O novo mundo é tecnológico, tem universidades e escolas com máquinas, né, com laboratórios, então o professor tem que se adaptar a isso. O professor, ele tem que se adaptar a essa mudança, principalmente essa mudança tecnológica. O professor, ele é um transmissor, né, e ele é também um facilitador, aliás, o software vai ser um facilitador para que ele consiga ensinar o conceito para aquele aluno colaborador ativo, tá? Então, são várias etapas, desde o início, com o papel do professor, o software educacional aqui no meio do caminho, digamos assim, e o aluno, no final, receber as informações. Então, o software educacional é para ajudar ao aluno. Quanto mais aquele aluno puder aprender, o software educacional vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Se é difícil eu compreender comandos de química, componentes moleculares de química no quadro, é difícil, talvez um software educativo adaptado me ensine muito mais química. Tem um software educativo que eu compreenda muito melhor a tabela periódica. Então, quanto mais tiver software educativo para auxiliar os alunos, eles são, sim, muito bem-vindos, tá? Então, os softwares educativos são apontados como uma das competências necessárias para ensinar na atualidade. Então, você que vai ser professor um dia, coloca na cabeça, né? A tecnologia chegou ao nosso favor, tá? Ao nosso favor. Então, com certeza na educação também, ela é muito usada, tá? Não tem como ser diferente. Exige um professor seletivo e crítico, requer aquisição de conhecimento sobre a utilização de informática, desenvolvimento de habilidades intelectuais. Repito, se for um professor casca dura que não quer entrar no mundo da informática, isso não vai rolar aqui. Tem que ser um professor mente aberta. Tá, não sei, a escola que eu trabalho acabou de comprar um software educativo para química. Não sei mexer no software. Vou aprender. Vou aprender a mexer, vou entender os conceitos, vou ensinar tudo muito direitinho para os alunos. Tem que ter adaptação, tá? Adaptação. E aí que esse professor vai estudar conceitos de informática para poder passar o que deve ser passado para os seus alunos. Então, os softwares educativos permitem criar situações de aprendizagem diversificadas, permite que o aluno passe de uma atitude passiva para ativa, principalmente se ele interagir com o software, ele vai ficar muito mais envolvido, muito mais empolgado com aquele software, né? E com os conceitos também que ele tem que aprender. A prestação de problemas que precisam obrigatoriamente ser resolvidos. A prestação de questões que objetivam estimular a reflexão sobre o tema que será apresentado na sequência. Oferecimento de simulações e animações. Servem de apoio em diversas modalidades de ensino. Oferecimento de problemas a serem solucionados com a exploração dos conteúdos do software. Então, o software educativo só tende a enriquecer o processo de aprendizagem. Então, nesse sentido, fico por aqui e daqui a pouco a aula de quais são os tipos de software educativos. Então, até já! Tchau!